Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Pessoas que Impactam aqui no canal da Impulse Up, onde a gente conhece profissionais de RH que estão transformando o jeito de cuidar e desenvolver pessoas nas empresas. Hoje o papo é com a Denise Brasil, que vai contar um pouco sobre a trajetória dela, os desafios que a marcaram enquanto profissional e também compartilhar com a gente um pouco das inspirações que movem sua carreira. Denise, seja muito bem-vinda, queria te convidar para contar um pouquinho da sua trajetória para a gente. Obrigada, Isa. É um prazer estar aqui com vocês da Impulse Up no quadro Pessoas que Impactam. Eu sou Denise Brasil, eu sou consultora de recursos humanos, eu tenho mais de 20 anos de carreira, passei boa parte dessa carreira dentro das empresas e de 2022 para cá fiz uma mudança, sou consultora hoje com a minha empresa, DB Consultoria, e trabalho muito com remuneração, design organizacional, e aí a gente vai bater um papo aqui para contar um pouco de tudo, né, dessa carreira, como que eu cheguei até aqui, e temos muito o que conversar. Com certeza, acho que vai ser um papo muito enriquecedor. Acho que não só eu vou ganhar muito aqui, como nosso público também. Então, vamos começar do começo, né? A primeira coisa que a gente quer saber sempre aqui no Pessoas que Impactam é se você já sabia que você queria trabalhar com RH desde sempre, se era um sonho, assim, né, que você já tinha ali. Quando a gente começa a pensar em carreira, né, que ali é a época do vestibular, começo, faculdade, normalmente a gente não sabe muito bem onde vai ir. Eu queria que você contasse essa trajetória mesmo. Você já sabia que queria trabalhar no RH? Ou se você começou em outra área, e nessa área você fez uma transição, e ali você descobriu que queria trabalhar com pessoas? Como é que foi para você? Bom, é uma longa história, né? Porque eu já tenho muito tempo de carreira e tenho uma carreira antes do RH também. Então, eu comecei a trabalhar cedo, com 16 anos. Então, eu fiz coisas com 16 anos que são aqueles empregos que são a primeira oportunidade que a gente tem contato ali com algumas coisas. Mas a minha personalidade, né, e assim, o meu gosto e o meu matching com a área de recursos humanos, ele sempre foi muito forte. Eu não sabia direito como que isso se dava dentro das empresas pela pouca informação que eu tinha. O meu primeiro emprego foi numa agência de clipping, que nem existe mais clipping de mídia impressa, que eram jornais que a gente lia para selecionar notícias para uma empresa que contratava a gente. Então, por exemplo, uma empresa de refrigerante, uma fábrica, nos contratava para selecionar reportagens. Então, a gente trabalhava muito com leitura de todos os jornais do país, era muito interessante, foi muito enriquecedor para mim, sob o ponto de vista de cultura, de estudar o português assim melhor, porque eu estava prestes a fazer vestibular. Então, foi ali que nasceu o meu primeiro contato, foi onde eu li a primeira vez sobre a área de recursos humanos, e aquilo ali me chamou atenção, eu fiquei interessada, pensei, existe faculdade disso, né? Na época, eu tinha uma vontade de fazer comunicação social, na UFMG, e aí fiz um primeiro vestibular, não passei, e fiquei muito nisso, assim, tem tudo a ver comigo, né, recursos humanos, mas também gostava muito de escrever, e aí ali uma luz acendeu. Quando foi no início ali dos anos 2000, eu decidi que eu faria administração, e muita gente fala, administração é um curso de quem não sabe o que é. Eu sabia muito bem o que eu queria, eu entrei desde o início, sabendo que ali eu poderia cursar, né, uma visão organizacional, uma visão de gestão, e que a área de recursos humanos eu aprenderia ali também, não sabia o quanto, mas eu fui muito com essa intenção e cheguei lá, era um pouco diferente de tudo que todo mundo falava, todo mundo tendia para a área de finanças, de contabilidade, e eu sabia desde sempre que eu queria recursos humanos. E aí a minha primeira experiência, de fato, foi numa empresa júnior da faculdade. A minha faculdade é uma faculdade federal, eu estudei no interior de São João del Rei, né, que é a minha cidade natal. E ali eu comecei a exercitar e a ter o primeiro contato. Daí o meu estágio seguinte foi numa grande empresa de bebidas, e já foi dentro da área de recursos humanos que eu manifestei isso logo no processo seletivo.
E assim, carreira não é uma linha reta, né? Então, eu fui para essa grande empresa, onde eu era um RH business partner, que fazia tudo. A gente brincava na época, né, que era o Severino, quebra-galho, que fazia um pouco de tudo, mas é porque cuidávamos mesmo de uma unidade fabril, né? E aí a gente, desde os eventos, né, da admissão, da parte de integração, era tudo responsabilidade do RH, indicadores, então a gente ficava centralizado, né? Tinha um RH centralizado em São Paulo, mas a gente seguia todas as diretrizes, e ali eu já comecei, porque nessa empresa, que é uma empresa com uma cultura muito forte, um estagiário não tem diferenciação de um analista, né? Então, eu já tinha, não tinha nem lei de estágio na época, era já grande responsabilidade ali no início. Eu gostei muito da área e comecei, né, a entrar dentro dessa área, fui promovida rapidamente assistente e passei ponto a ponto na carreira, né? Eu fui assistente, eu fui analista júnior, eu fui analista pleno, sênior, especialista, coordenadora, gerente. Então, eu passei por todas as etapas dentro de recursos humanos, trabalhei em todos os subsistemas, e nos últimos 15 anos, assim, mais focado nos últimos anos da minha carreira, fui para a área de remuneração, que é a minha grande especialidade, né? Remuneração e design organizacional, junto com benefícios. E aí foi onde eu me encontrei, né? E trabalhei também em uma empresa de siderurgia que é muito grande, fiquei 9 anos nessa empresa. Foi um casamento, né? Um relacionamento sério que virou um casamento muito feliz, porque eu fui muito feliz nessa empresa. E a maior parte da minha formação técnica se deu lá dentro, né, onde eu tive grandes desafios, mas assim, e hoje, né, fui para uma carreira de empreender dentro da área de recursos humanos como consultoria. Então foram várias coisas que eu fiz, e hoje eu acho que tudo valeu a pena, valeu muito a pena, não seria, né, a profissional que eu me tornei hoje se eu não tivesse vivido tudo. Claro que tem altos e baixos, claro que uma carreira não é feita só de sucessos, mas eu considero a minha carreira uma carreira sólida, uma carreira feliz, bem-sucedida. Que legal. É uma coisa que acontece muito aqui no Pessoas que Impactam, eu sempre comento, inclusive depois de responder essa pergunta, como as pessoas vão descobrindo onde elas estão, né? Onde elas devem estar, onde elas gostariam de estar. E aí eu acho que isso cai numa pergunta que eu gostaria de fazer, eu acho que isso tem tudo a ver com o desenvolvimento, tem tudo a ver com RH, tem tudo a ver com pessoas ali, né? Com olhar para as pessoas. Eu queria que você contasse mais sobre esse momento em que você percebeu que estaria no RH, se teve alguém que foi um apoio muito próximo ali de você, que te ajudou a fazer essa mudança, que te ajudou a chegar, né? Que te ajudou a estar melhor treinada, que te ajudou a fazer, sei lá, um PDI, se desenvolver mesmo nesse sentido, que você pudesse compartilhar mesmo. Pode ser tanto uma pessoa quanto um projeto, alguma coisa que você sente como um marco zero, de a partir dali eu mudei, eu tomei o rumo que você acabou seguindo agora. Eu tive três pessoas na minha carreira que eu considero que foram líderes mentores, né? Que além de serem líderes no dia a dia, de darem orientações técnicas, né? Esse projeto a gente vai por aqui, isso que a gente vai fazer dessa forma. Além de serem essas figuras, eram pessoas que tinham uma genuína preocupação no meu desenvolvimento, né? Viam no meu desempenho, né? Viam na minha performance uma possibilidade, viam potencial ali, né? Essas pessoas, uma foi no início, né, que ela era tutora do meu estágio, depois ela virou minha líder, ela foi uma pessoa muito importante, ela me deu feedbacks muito pertinentes e muitas vezes sinceros, né, que eu acredito que me formaram, e ela me dava também, assim, direcionamento, e já era uma empresa que tinha um processo de avaliação de desempenho. Então, a partir dessas conversas, tanto as formais quanto as informais,
foi se estruturando ali um caminho a seguir, né? Olha, tem que desenvolver o Excel, vamos por aqui, coisas práticas e coisas comportamentais também, né? Tanto as ferramentas quanto o comportamento, ela ia direcionando. Foi muito importante na minha carreira. Depois, na siderurgia, né? Quando eu tive 2 líderes muito importantes. Eu tive pouco tempo com ele, fiquei trabalhando com ele pouco, mas ele era uma referência para mim, e ele me deu alguns direcionamentos, até do meu posicionamento, da minha autovalorização. Foi mais no sentido informal, porque a gente não ficou muito tempo junto, era uma época de redesenho, as pessoas sendo transferidas, e foi uma pessoa importante que me trouxe uma coisa muito importante, que nossa carreira é indelegável, a gente não delega ela para ninguém, tem coisa que é só nossa. E esse terceiro líder que foi o meu verdadeiro professor, assim, foi quem me ensinou tudo que eu sei de remuneração, né? E me ensinou muito como pessoa também. E era um líder que me punha para fazer formações, porque na nossa conversa de avaliação de desempenho, nosso PDI, ele definiu ali que ia me dar uma formação. Eu fui fazer certificações, né, que são certificações internacionais. Tudo que eu fiz ali, né, durante esse tempo, fiz especialização com projetos também, e ele tinha muito essa visão. Assim, ele sabia onde eu podia chegar mais do que eu, muito mais do que eu. Ele me mudou de função, ele me mudou de área, porque ele enxergava isso além de mim. Eu não enxergava tanto, né? Ele, com a experiência, com a senioridade que ele tinha, ele via, né? Até onde que eu conseguiria chegar e o que poderia me impedir, né? Que eu acho que esse é um grande papel do líder, né? Ver, assim, a pessoa puramente no seu potencial. E a gente sabe disso, eu como líder também eu enxergava, e eu via onde a pessoa tinha os gaps, né? Assim, o que falta para ela? O que falta para ela? É comunicação? É o Excel? É um sistema? É uma metodologia, né? Onde que eu posso potencializar isso? Ele sempre foi um líder que virou um amigo, né? Assim, hoje a gente tem uma relação de amizade. Ele já está até aposentado, mas assim, a gente tem uma relação de amizade porque eu sou muito grata, né, a tudo que ele me proporcionou. Mas ele foi o grande impulsionador aí da minha carreira, né? Se eu pudesse destacar. Ai, que bom saber. Eu também tive algumas pessoas assim na carreira, eu acho que elas mudam. E tive colegas também, sabe, Isa? Não foram só pessoas assim formalmente do meu lado, não. Eu tive mentores que são pessoas que me inspiraram, são pessoas que tinham mais tempo de função que eu, que foram me direcionando e me ensinando muita coisa. Então, assim, eu não posso dizer que está só na figura do líder. A gente é cercado de pessoas também que nos dão mentoria, muitas vezes informais, né? Não são pessoas que estão ali nos avaliando todos os dias, mas elas também trocam muito com a gente. A gente tem colegas que a gente pode aprender muito também. Eu acho que é o exercício de estar aberto a aprender com todo mundo também, né? Eu acho que para aprender você precisa estar confortável com a parte do aprendizado, porque ela é difícil às vezes, sair ali do que você acha que sabe, para aceitar algum feedback, aceitar esse desenvolvimento, entender que talvez você tenha um gap ali mesmo, mas isso não te transforma num profissional ruim, é só uma oportunidade de melhorar. Você trouxe uma fala que me trouxe uma dúvida, não uma dúvida, mas que eu adoraria te ouvir falar sobre, assim, como profissional da área, né? Você falou que aprendeu que carreira é indelegável, né? Uma carreira tem coisa que é só sua. Eu queria que você falasse sobre os limites. Até onde o RH trabalha, até onde a liderança trabalha, até onde o próprio colaborador precisa se posicionar na carreira. Porque a gente fala de desenvolvimento, de benefício, tudo isso envolve as pessoas, né? Reconhecimento, mas assim, até onde é a responsabilidade do colaborador ir atrás desse reconhecimento, até onde é o líder, até onde é o RH, porque eu acho que a gente fala às vezes só do RH e a gente esquece que tem uma série de coisas em volta do RH, né? O RH não pode estalar o dedo e decidir que alguém vai melhorar num ponto e acabou. Botou um PDI ali na plataforma, ele vai melhorar na pessoa. Eu queria que você trouxesse assim, a sua perspectiva nesse sentido.
Muito bom esse ponto que você trouxe. Gosto muito disso e falo muito disso nos meus treinamentos a respeito de carreira, de design de carreira. Primeira coisa, né, assim, papéis, né? Quem ocupa que papel? É o líder e o RH, eles partilham ali o contato com o colaborador da seguinte forma: o RH é o responsável por instrumentalizar o líder com ferramentas que facilitem a gestão de pessoas, né? Então, avaliação de desempenho, sistema, né? O mapeamento de potencial, o mapeamento sucessório, a gestão do conhecimento, o treinamento das pessoas que estão começando, os programas de porta de entrada, aprendiz, estágio, trainee. Então, o RH é o grande instrumentalizador desse processo de gestão de pessoas. Então, ele precisa ter boas ferramentas, ele precisa ter práticas que são adequadas à cultura, ele precisa fazer gestão do clima, ele faz isso tudo. O líder, né, ele é quem está ali no dia a dia com a pessoa. Então, é ele que conhece quem é a pessoa que tem iniciativa, ele conhece a pessoa que tem o perfil de tomar frente, ele conhece quem é mais receptivo, que espera o comando, ele conhece cada um ali, né? Se ele é um líder presente, né, que é um pressuposto que a gente está partindo aqui, ele vai conhecer a equipe dele. Então, junto com o RH, ele vai fazer esse trabalho ali de gerir as pessoas e colocar as pessoas certas nos lugares certos, porque isso é fundamental. Não adianta eu ter uma pessoa muito boa, colocar ela no lugar errado, onde ela não vai performar bem, porque eu vou ter uma pessoa com desempenho abaixo ali se eu estiver colocando ela no lugar errado. Numa função que ela sofre, numa função que ela não se sente confortável, a gente tem um problema. E aí vem o terceiro elemento dessa relação, que é o colaborador, a pessoa, o funcionário. Quem sou eu dentro da organização? Bom, nós como sujeito, temos uma relação 50-50 com a empresa te paga, você trabalha, né? Essa relação não é romântica, essa relação não é uma relação de favor, mas ela é uma relação que tem que ter equilíbrio, né? A empresa tem que pagar você corretamente para você fazer o que você faz, e você tem que dar o resultado que ela espera de acordo ali com o que se espera também. Quando eu vejo as pessoas falando, eu já ouvi pessoas falando assim: a empresa não me promove, a empresa não me desenvolve, a empresa não me deu o curso de inglês que eu queria fazer. Primeiro, a carreira é sua, né? Assim, eu falo isso para todo mundo, a carreira é sua. Se você um dia resolver sair dessa empresa, você leva toda a sua bagagem com você, nada fica lá. Você pode deixar até algum legado de algum projeto que você fez, de alguma coisa que você entregou, que foi interessante, mas, de fato, você leva todo o seu conhecimento para outra organização, ou para a sua empresa, enfim. Então, essa relação, ela é uma relação de que, se a empresa estiver proporcionando algum tipo de conhecimento e desenvolvimento, é para aproveitar, né? Porque você vai ser beneficiado e a empresa também. Mas não espere que a empresa faça por você o que você deveria fazer, né? E o que eu vejo hoje, Isa, é que as pessoas confundem o cuidado que a empresa passou a pensar do colaborador com o cuidado que a empresa deveria ter com a própria carreira da pessoa. Então, assim, a empresa desenha um sistema, né? Coloca um sistema igual a Impulse Up lá dentro para fazer avaliação de desempenho. Coloca isso, treina todo mundo, o líder faz essa avaliação, desenha-se um PDI para essa pessoa. Pergunta: de quem que é o PDI? O PDI é individual, o PDI é seu, é plano de desenvolvimento individual. O líder que precisa ficar conferindo o que está lá escrito, o líder tem que saber o que foi escrito lá. Mas é ele que vai cuidar disso? Não, é individual. As pessoas tendem a confundir isso, sabe? E eu acho que isso aí é um processo que a gente precisa fazer dentro das empresas, de adultização dessa relação com a carreira, porque a carreira é sua, né? A carreira não é de outra pessoa. O ônus e o bônus. Eu acho que é exatamente isso que eu queria
que você trouxesse, assim, até para elucidar mesmo, né, essa questão. Eu acho que como são muitas frentes, isso acaba batendo, às vezes as pessoas em algumas empresas, já notei, elas ficam esperando a ação do outro sempre, né? Então, tô esperando o RH fazer, tô esperando meu líder fazer, ou tô esperando meu colaborador fazer. E, na verdade, é um ciclo mesmo, né? Todo mundo tem que estar muito alinhado naquilo ali. Eu acho que a cultura é o que embasa muito isso. E também acreditar na empresa que você está, né, ali. Olhando como colaborador, eu acho que quanto mais você acredita na possibilidade de se desenvolver ali dentro, quanto mais você acredita também na possibilidade de ser reconhecido, mais você também se sente dentro da cultura e engajado mesmo, né? Então, eu acho que a gente fala de RH, as pessoas acham que RH é muito simples, mas quanto mais eu trabalho aqui, mais eu conheço pessoas que trabalham com RH, mais eu percebo que é uma das áreas mais complexas dentro de uma empresa, assim, não é realmente só ir e demitir. E aí, falando mais sobre você mesmo, sobre o que você trabalha atualmente, na prática, no dia a dia, o que você acha que não pode faltar para um profissional de RH conseguir fazer o trabalho dele perfeitamente? Assim, óbvio que a gente dá 50% no dia, 100% no outro, ninguém é 100% todo dia, mas o que facilita um dia a dia do RH? O que precisa existir no dia a dia do RH para ele não estar atolado em tarefas operacionais, para ele conseguir ser estratégico de fato, para ele conseguir executar isso que você acabou de falar, de munir a liderança com essas ferramentas, né? Primeiro, eu acredito que ele precisa, o RH, não uma pessoa só, mas a área de RH, ela precisa ter ferramenta e ela precisa ter gestão, né? O que é gestão, Denise? O que você chama de gestão? Essa palavra é muito ampla. São ferramentas mesmo, indicadores para os processos precisam estar claros, né? E precisa ter ali algum tipo de forma de medir o que está acontecendo em termos de RH ali, né? A avaliação de desempenho, por exemplo, ela está sendo cumprida? Ela está sendo feita? Qual que é o retorno dela? As pessoas estão ficando em qual quadrante que as pessoas estão ficando de um ano para o outro? Está mudando? Não está? Está desenvolvendo? Não está? Então, assim, uma série de indicadores podem ser, e não só porque as pessoas acham que é só medir, mas não é só medir, é medir e tomar ações para combater aquele problema, aquele desvio, né, do indicador que você está identificando ali. Então, eu vim de uma escola de RH que era gente e gestão, né? Então, assim, são coisas que andam juntas, não separaria isso, né? Então, a performance organizacional, ela está ligada à performance individual, eu acho que precisa ter isso. O RH é guardião da cultura, então ele precisa estar atento e ligado às mudanças culturais que acontecem, muitas vezes não oficiais, né? Por exemplo, a gente tem mudanças comportamentais acontecendo na sociedade que entram dentro das empresas. As empresas precisam lidar com isso. Exemplo, a multigeração que hoje coexiste dentro do ambiente de trabalho. Né? Então, assim, falar a língua das gerações que estão trabalhando juntas é importante, atender às necessidades de alguma forma dessas gerações que são diferentes também é um desafio, e ver que algumas coisas que vêm da geração nova são coisas que são importantes, né? Então, por exemplo, flexibilidade, né? Flexibilidade que, assim, não é uma coisa, assim, tão... Como é que eu posso te dizer? As pessoas ficam muito apaixonadas pela coisa de home office, não home office, né? Não é bem isso, mas a questão da flexibilização ou do equilíbrio entre qualidade de vida com o trabalho é importante para a maioria dos trabalhadores hoje. Então, precisa se pensar nisso. Denise, mas a empresa não consegue atender o desejo de todo mundo. Não consegue, porque é uma organização que precisa ter resultado. Mas o RH pensar em coisas que ela pode, que ele pode trazer ali para isso, é super importante. Então, o RH de antigamente, eu te falo que era um RH que ficava muito atrás da mesa, que ficava muito dentro. Hoje, o RH precisa levantar e ir para a área para entender o que está acontecendo. Precisa escutar as pessoas, escutar a liderança, escutar os colaboradores, estar por dentro do que está acontecendo e com o radar ligado, porque as coisas estão vindo, né? Não é
não tem jeito de frear uma mudança que está acontecendo social. A gente não consegue frear ela, né? Que é uma mudança de comportamento. Ou seja, a geração Z não quer ser líder. O que está acontecendo? Eu preciso entender disso. Eu preciso escutar essas pessoas. Por que será? Será que é um tipo de liderança que eles têm na cabeça que não funciona para eles? O que está acontecendo? Então, esse RH que ficava atrás do computador fazendo só, sendo mais receptivo, mais reativo do que proativo, eu acho que esse RH ele precisa se transformar rápido. Muito legal, porque a próxima pergunta tem tudo a ver com o RH do passado e RH do futuro. E aí eu vou te colocar numa posição um pouquinho difícil, eu acho, que é se você pudesse voltar alguns anos atrás e conversar com você mesma ou com outro profissional de RH e contar um segredo, meio que um RH do futuro, vindo do futuro, para dar um spoiler para eles de como está o cenário do RH hoje em dia, qual seria o segredo que você contaria para eles se prepararem para os anos que a gente está vivendo agora? Eu acho que vai muito nesse sentido que você trouxe, mas queria saber assim, qual seria o segredo, talvez até polêmico, que você contaria para eles. Eu contaria o seguinte segredo para mim mesma e para quem trabalhava comigo ou para dentro da empresa que eu tivesse, assim, as pessoas se desengajaram do trabalho de uma forma séria. O que significa isso? O que era antes muito importante para quem estava no mercado de trabalho, as coisas mudaram de significado. Eu não quero dizer que as pessoas que estão hoje trabalhando, elas trabalham pouco ou elas não trabalham bem. Eu quero dizer que o que era no passado um fator de grande engajamento não significa muito para a geração nova. E nem só para a geração nova, aí que está a maior polêmica da minha resposta. Não só para a geração nova, muita gente 40 mais está ressignificando o trabalho dentro da sua vida. Porque por uma questão de amadurecimento ou pelo choque que a pandemia deu nas pessoas, as pessoas começaram a reorganizar a ordem de prioridade das coisas na vida. E trabalho, Isa, trabalho é meio de vida, trabalho não é fim. É importante trabalhar, é através do trabalho que a gente consegue várias coisas na nossa vida que a gente quer, né? Se eu moro onde eu moro hoje é por causa do meu trabalho, se eu tenho acesso às coisas que eu tenho hoje é por causa do meu trabalho, se minha filha pode estudar na escola que eu escolhi que ela estudasse, né, que eu considero uma boa escola, é por causa do meu trabalho. Então, assim, o trabalho me levou a conquistar muitas coisas materiais. Mas o caminho para se chegar a essas coisas ele precisa de um equilíbrio, e a gente hoje em dia pensa nisso mais do que pensava antes. Então, eu era uma pessoa, sem a menor sombra de dúvida, workaholic. Eu trabalhava 14 horas por dia. Eu trabalhava 16 horas por dia. E eu achava isso bonito. Hoje eu não acho mais. Eu acho que alguma coisa que sai do saudável tem alguma coisa errada. Se eu estou indo demais para não que em alguns momentos, tem momentos, sazonalidade, né? A gente está fechando algum projeto, acontece. Mas se isso for rotina, tem alguma coisa errada. Ou é dimensionamento de quadro que está errado, ou é você que está colocando demais a sua intenção numa coisa que né, fugindo de outra. Então, assim, o engajamento mudou, sabe? As pessoas não são engajadas nas mesmas coisas que elas eram. Esse é o segredo que eu contaria. Nossa, eu acho que a pandemia foi um grande fator mesmo, você trouxe, assim, eu acho que muita gente mudou de mentalidade na pandemia, percebeu que era mais valioso também, né? Ali para, tipo, quando você fica sem o trabalho, o que é o importante de fato, né? A gente não tinha tanta essa visão. E aí, falando sobre dia a dia e aprendizado e continuar em evolução, para as pessoas que querem se manter atualizadas, como você falou, né? Continuarem olhando para o futuro, porque as mudanças elas vêm, não tem como frear as mudanças.
Assim como o engajamento com o trabalho mudou depois da pandemia, pode ser que muita coisa mude daqui a uns anos também, e está mudando. Eu acho que todo ano a gente vê algumas mudanças muito significativas no mercado de trabalho. E eu queria saber como você se mantém atualizada, quais são os conteúdos que você consome, onde você se nutre mesmo, se tem algum material que você faz todo semestre, algum curso, alguma coisa do tipo que você possa indicar para a nossa audiência também utilizar. Boa pergunta. Eu sou uma pessoa que sou um pouco viciada em estudo, né? Eu confesso que nunca está suficiente na minha percepção. E há algum tempo eu li uma coisa que eu acredito nela desde então, porque eu me identifiquei muito, que é a principal competência para o futuro é você aprender a desaprender para reaprender. Então, você estar pronto para aprender novamente tudo que você sabe é o que mais pode te levar para o futuro que você quer ou para o futuro que vai existir, independente da sua vontade. Então, para mim, a leitura e o contato com pessoas que pensam além do que já existe é muito importante. Então, você vai achar engraçado, e talvez a nossa audiência também, eu estudo muito filosofia. Filosofia, para mim, é uma coisa que a gente não tinha contato na época da minha escola, né, da faculdade um pouco. Mas por que filosofia, Denise? Porque filosofia me leva a perguntar coisas, questionar coisas que eu não... Eu fui treinada, eu cresci num modelo de aprendizado onde eu fui ensinada a dar respostas. E eu levo isso para dentro da minha sala de aula. Eu sou professora também, sou professora da PUC Minas, da Conquer e da FAAP, e eu sou levada, né, a praticar isso com os meus alunos. Eu não quero que eles saiam de lá com respostas. Eu quero que eles saibam fazer as melhores perguntas, porque não são as melhores respostas que vão levar eles para o futuro do trabalho. Então, estudar, para mim, eu estudo muito dentro da área de RH. Então, por exemplo, um autor que eu gosto muito é o Dave Urich, é o Simon Sinek. Então, assim, são pessoas que trazem para mim conhecimentos novos. Estou sempre me atualizando através deles. Acabei de formar esse ano num MBA executivo da Fundação Dom Cabral, que foi uma experiência sensacional para mim. Eu tive disciplinas internacionais, eu fui para fora, eu fui para Oxford, eu estudei lá sobre diversidade, evidências em diversidade na liderança. Então, eu tive contato com professores assim que eu fiquei completamente impressionada com a capacidade desses professores. O Subramanian, que é um professor indiano muito fantástico, Pedro Mandelli. Então, assim, são muitas pessoas que pensam, né? Eu trabalho como parceira do Instituto Trabalhar com o Cláudio Brunoro, que foi meu professor na fundação. Então, assim, eu estou sempre tentando me cercar de pessoas que pensam e trazem provocações a respeito de tudo que a gente já viveu, do que a gente vive e do que a gente vai viver ainda. Eu não gosto de futurologia, de coisas que são... o trabalho vai acabar e vai substituir todo mundo. Eu não gosto dessas coisas fatalistas, eu não sou desse estilo. Eu acho que a mudança já está em curso e o que a gente precisa fazer é dar a mão para essa mudança e ir, né? Só que fazer perguntas, para mim, é o que mais move o meu saber hoje. Então, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, estude filosofia. Muito bom, você trouxe uma coisa, inclusive, que já foi recorrente, assim, de outras formas, obviamente. Eu acho que você trouxe uma abordagem única e sua, mas no nosso webinar, RH na Mesa de Decisões, a Renata Horta, ela falou exatamente uma coisa bem parecida, assim, que ela falou, se eu pudesse dizer uma coisa para vocês saírem daqui, pode esquecer tudo, mas não pode esquecer isso, fiquem do lado das perguntas. Fiquem sempre muito perto das perguntas e de onde elas estão acontecendo. Porque é nas perguntas que você, agora não parafraseando mais ela, porque eu não lembro a frase inteira, mas ela falou uma coisa como, porque são as perguntas que vão te gerar o conhecimento necessário para se atualizar constantemente. Porque Sim. Você trouxe também uma coisa muito importante, que é
se preparar para desaprender o que era uma máxima, né? Eu acho que a gente tem muito isso na comunicação também, eu sou formada em comunicação. A gente vai desaprendendo. E aí você às vezes reluta, porque, poxa, eu aprendi, era assim, funcionava desse jeito. E agora não funciona. E aí você pode ficar preso naquela máxima, ou você pode aprender o novo e fazer o novo e ter novos resultados, novos projetos. Então, acho que o seu conselho é muito bom, obrigada. Sobre os autores que você comentou, eu vou deixar aqui para quem estiver assistindo na descrição desse vídeo, para quem quiser conhecer um pouco mais, quem já conhece, mas quiser ler alguma coisa nova, vocês podem acessar na bio desse vídeo. Autor que eu vou acrescentar aqui, que é o Yuval Harari, que é um autor sobre futuro, né? Não só do trabalho, sobre o futuro humano. Ele é muito bom, ele tem 5 livros que são os que eu já li dele. Ele tem um livro que ele escreveu na pandemia que eu ainda não li, mas os outros 5 dele eu li, que são fantásticos. E aí, assim, é para abrir triplex na cabeça das pessoas, é para pensar para valer. Perfeito, eu vou deixar aqui também na descrição. E agora, Denise, para finalizar o nosso papo, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com você, eu estou aprendendo muito, assim, acho que a nossa troca está sendo bem legal. Acho que toda vez a gente não quer parar, né? Quer ficar aqui o dia inteiro. Eu queria saber uma coisa que é muito aberta, então você pode responder o que você quiser, obviamente. O que você mais gosta de fazer no seu trabalho hoje, assim? Se você pudesse olhar, cara, quando eu faço isso, é quando eu me sinto... Quando eu olho e falo, nossa, que bom que eu vim para o RH, que bom que eu faço o que eu faço. Bom, como eu trabalho com remuneração e com design organizacional e trilha de carreira, né, e esse assunto é muito presente no meu dia a dia, toda vez que eu desenho algo que vai trazer uma mudança positiva, isso pode parecer clichê, mas não é, e que o modelo não estava claro, não estava tão bem desenhado, não dava a ferramenta que o líder precisava, toda vez que eu consigo melhorar isso, eu penso que aquela ação, naquele processo, naquele desenho, vai impactar a vida de colaborador, né? Então, assim, ele vai ter mais possibilidade, ele vai ter mais retorno financeiro ou qualquer coisa do tipo. Eu penso que não é só ele que é impactado. Eu penso que é uma família, né? Que assim, eu fui promovido, eu agora ganho um pouco mais, porque eu tenho um programa aqui de remuneração variável que me proporciona isso, que ele vai poder fazer uma viagem com a família dele, que ele vai poder fazer uma reforma, que ele vai poder trocar de imóvel, que ele vai poder pôr o filho para estudar numa escola melhor. Eu penso nisso. Eu penso que eu sou um grãozinho de areia, né? Eu sou uma poeira cósmica aí. Mas que essa poeira cósmica, junto de outras pessoas que também fazem muita diferença, porque eu trabalho com pessoas muito boas também, sejam com clientes ou com parceiros, que no fundo as pessoas têm essa intenção também, que a nossa intenção junta possa ir de pouco em pouco mudando muito, né? Isso, assim, essa a minha motivação, essa é a minha ambição profissional. Porque se for para sair de casa, para não fazer diferença nenhuma, eu prefiro não sair. Eu ficaria lendo os meus livros, vendo os meus filmes, minhas séries, escutando minhas músicas, e eu levanto todos os dias para fazer um trabalho que seja realmente bom para a vida das pessoas. Muito legal. Acho que foi legal você trazer assim, ligado ao que você faz atualmente mesmo, né? Tipo, eu nunca tinha pensado dessa forma. Nunca tinha ouvido ninguém do RH falar dessa forma, mas eu tenho certeza que outras pessoas que trabalham com a mesma coisa que você também se sentem assim e vão se identificar, porque eu acho que só estando na sua pele, fazendo o que o RH faz, para saber de fato ali o que enche. Porque assim, quando a gente recebe uma promoção, a gente esquece, né, que o RH também estava torcendo para você ganhar essa promoção, que o RH também trabalhou. Às vezes a gente briga para ganhar a promoção. Eu já briguei com o líder. Você tem que promover o fulano. Você está aqui com uma pessoa há 3 anos que você não movimenta, está querendo promover a pessoa que está ali puxando seu saco. Vem aqui, olha essa pessoa aqui. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes? Exatamente. E aí é por isso que é importante ter dados também nesse momento, né? Para poder também comprovar de, é por isso aqui que não
Porque tem isso, né? Agora, até estendi a conversa, mas eu acho que é um ponto importante. Às vezes a gente sabe que tem esses vieses, né? Que eles acontecem. Sim. Então, o RH também é o guardião dessa seriedade das promoções também. Se ele tivesse o cuidado de dados, né? E aí, assim, vamos falar sem, não é publi, não, tá, gente? É real. A Impulse Up, ela tem um trabalho fundamental, porque quando eu tenho histórico, quando eu tenho avaliação, critério, eu tiro a subjetividade, que é avaliar uma pessoa só pela minha cabeça. Todo mundo tem viés. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Quando eu tenho um sistema, um processo que eu consigo, né, dar peso ali, colocar as pessoas onde elas têm que estar e ter um histórico, quando vem o pedido de promoção e cai numa área de remuneração, por exemplo, como eu já contei que aconteceu, eu consigo olhar para isso e falar assim: bom, você está tentando promover uma pessoa aqui que teve um desempenho péssimo. Tem uma pessoa aqui na sua área que tem um desempenho excelente, que está há X tempo sem ter movimentação e você ainda não fez nada. Por que você não fez? Né? Então, assim, esse é o questionamento. Quando você tem dados na sua mão, e histórico de avaliação de desempenho, você consegue fazer questionamentos pertinentes. Porque quando uma pessoa, ontem eu fiz esse post, né? Quando uma pessoa ruim é promovida, é reconhecida, quem é bom fica desmotivado, vai embora. Né? Ou Exatamente. então ele se sente injustiçado e quem é ruim não tem o feedback certo, não tem a avaliação certa e todo mundo achando que está ótimo, e não está, né? Eu acho que esse é o ponto também, quando a gente fala do colaborador ruim, fica uma ideia de que ele é ruim e imutável, né? Mas ele só continua nessa não evolução porque ele não recebe feedback, ele acha. Exatamente, aí ele fica achando que está tudo bem. E não existe, assim, eu não acredito que existe. Até tem pessoas com um perfil que é mais difícil, mas todo mundo pode melhorar, todo mundo pode evoluir, todo mundo pode sentar numa cadeira que vai desempenhar melhor o papel. E o que você falou no início, né? A abertura para melhorar é uma coisa que todo mundo tem que ter em todos os níveis. Não é só no nível júnior, não é só no nível de assistente, não é só no início da carreira. Todo mundo pode melhorar. Eu conheço grandes profissionais, são excelentes no que fazem. Que se a gente sentar e olhar, todo mundo tem alguma coisa para melhorar. Eu penso todos os dias nisso. O que eu posso melhorar? Eu posso melhorar em tanta coisa. É verdade. Denise, muito obrigada pelo nosso papo. Eu queria te agradecer, que eu tenho certeza que ele vai servir como inspiração para muitos profissionais. Eu acho que muito da nossa discussão é que ela foi acontecendo, né? Até mais papos do que a gente tinha conversado de ter. E foi muito, muito positivo mesmo. Muito, muito obrigada por topar esse papo com a gente aqui no Impulse Up, no Pessoas que Impactam, e mostrar de fato o impacto do RH, né, no dia a dia, contando um pouco da sua experiência, do que você viveu. Eu tenho certeza que vai inspirar outros profissionais. Isa, muito obrigada, foi ótima a participação, o papo foi uma delícia. Não tem problema, pode perguntar o que quiser. Aqui a gente está sempre pronto para responder também. Foi muito bom. O que eu queria deixar para as pessoas é para pensar, né, na competência do futuro, de sempre estar pronto para reaprender. Que me sigam nas minhas redes sociais, né? Denise Brasil no LinkedIn, denisebrasil.rh no Instagram, e que acompanhem, né, nossos conteúdos, nosso Pessoas que Impactam aqui vai ser compartilhado. Espero que vocês gostem também. Foi ótimo. É verdade, gente. Aqui na descrição do nosso vídeo, além das indicações da Denise, tem também as redes sociais dela para vocês seguirem, caso alguém não conheça. E tem as redes sociais da Impulse Up também, onde a gente está trazendo bastante conteúdo sobre RH e conteúdos como esses aqui que vocês estão assistindo no nosso YouTube. Para você que está assistindo, ainda vou deixar mais um recado. Se você gostou do nosso vídeo, se você gostou da minha conversa com a Denise, eu queria te fazer um convite de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como esse, com outros profissionais. A gente tem outras pessoas aqui que participaram do Pessoas que Impactam, que também são profissionais que estão revolucionando o mercado de RH e que super vale dar uma olhada no nosso papo.
Queria também pedir para vocês deixarem indicação de conteúdo aqui nos comentários, caso vocês tenham alguém ali, eu gosto muito desse autor, a gente também quer te ouvir, e indicar outros profissionais que possam participar dos nossos episódios. Vai que eles aparecem por aqui e você conhece um pouquinho mais sobre o impacto que ele causa no dia a dia das pessoas. Um beijo e até o próximo Pessoas que Impactam.